boate que eu toco, 3 horas da manhã. Eu dava aula de manhã, ia almoçar, ia pra School of Rock, dava aula até de noite, ia tocar, tinha uma primeira gig, depois eu ia pra segunda. Quando eu chegava 3 horas da manhã em casa. Trabalhava 18 horas. Pô, já que você falou da School, ô Daniel, como que entrou o lance da É muito School louco esse na negócio. sua... O negócio da School of Rock é um negócio chapado. School é uma franquia estadunidense, né? Uhum. Nós chegamos ao número de 400 escolas no mundo, já passamos de 80 mil alunos. É a maior escola de música do mundo. E ela é uma franquia aqui no Brasil, né? E eu acho a metodologia deles de trabalhar a música, de trabalhar o adolescente, a criança ali que tá se Isso. ouvindo, tipo, sensacional, né, mano? É uma coisa Até que pô, eu quero que depois você explique mais pra gente como que é essa metodologia. Pois né? é, tem uma coisa social envolvida, Sim. de você trazer essa coisa da prática. É aquela coisa. Se na minha época eu carregava o amp de lá do outro bairro para ir na garagem da minha mãe, na época de vocês você já conseguiu alugar um estúdiozinho para ir, hoje em dia o cara não precisa fazer nada, não levar nenhum instrumento. Já tem a possibilidade de chegar lá e já tá tudo pronto. Tudo pronto, com um cara para instruí-lo, etc. Então aí a School of Rock entrou assim, a School é uma franquia, então o cara compra um território, monta, paga a taxa de franquia, tem lá aquelas coisas, e o cara não necessariamente tem de escola de música. O cara Pode ser um investidor. o cara sim. gosta de música, às vezes o cara é músico, mas o cara nunca trabalhou numa escola de música. E aí a Master faz um processo de meio de headhunting, assim, de achar um cara do mercado para poder tocar essa operação. E aí eu cheguei. Como é que chegou até você? Como é que foi o encontro? Eu tenho um amigo de faculdade que faz a mesma coisa que eu faço numa outra unidade. Sim. E aí ele me indicou, falou assim, ó, esse cara aqui é o cara lá da Moca. Quando veio abrir na Moca, falou, esse cara aqui é o presidente da Moca. Você precisa Sim. falar com esse cara aqui. O cara que deu aula pra todo mundo, o cara lá na Moca, o cara... Entendeu? Teve escola há 20 e tantos anos no mesmo lugar. Uhum. Fala com esse cara. Aí o cara falou comigo, a gente conversou, e aí eu fui entendendo como é que era, comecei a gostar da história, falei, pô, legal. Falei pro cara, vamos, de repente, precisar de mim, beleza. E o cara curtiu, bateu o santo, o cara com umas ideias parecidas com as minhas, convicções políticas próximas, visões de mundo próximo. Era um cara que estava criando. O cara não era por ser de um investidor, o cara era criando um meio de vida. Não é um cara que estava ali para explorar o mais-valia das pessoas, né? Não era isso. O cara estava criando não era um negócio de fazer dinheiro, ele estava criando uma atividade laboral. Papo, entendeu? Isso conectou comigo instantaneamente. Falei, pô, isso é foda. O cara é foda. O cara tem o meu respeito duplamente. Entendeu? Sim. Porque e alinha com as minhas convicções políticas também, assim. Um cara de esquerda, que eu não falei ainda, mas essa altura dos acontecimentos eu desconfio, né? Sim. Mas você falou comunista no começo, né? Pois é. Então, os caras Imaginei já. os caras já imaginam. Então o cara alinha com isso também. E aí ele me convidou e tal, e aí eu virei CLT com dos 50 a mais, assim. Pela primeira vez na vida, eu tenho um registro na carteira. Negócio muito louco. Conseguiu pegar o PIS, né? Já pegou a carteira digital, então. Nem pegou a física. digital, tem no celular aqui. O cara falou, falei, agora tem no celular. Falei, pô, que legal, aí eu tenho no celular e tal, beleza. Então, é uma coisa muito doida. E aí, você entra na School, é uma metodologia. Então, de cara, tinha umas 4.000 páginas de manual pra eu ler. O Assim. que você achou quando você conseguiu absorver aquela metodologia, assim? O que o Daniel, Cara, músico dos anos 80, 90, chegou e viu e falou, caramba... Uma das primeiras coisas que a gente sente falta, uma das coisas que eu mais sentia falta, que eu mais sinto falta até hoje em matéria de pedagogia musical no Brasil, é uma falta de uma escola. Que uma escola, não uma escola física, um prédio, não, uma metodologia. Sim. E a School provém isso. Existe um método, existe um aplicativo que funciona tanto via browser quanto no mobile, que te entrega uma quantidade de coisas, de conteúdo, de transcrições. Ele é um player, cara, um negócio vastíssimo, uma coisa incrível. Primeira coisa que eu olhei e falei assim, quando eu cheguei, a escola abriu faz um ano, eu cheguei pouco mais de um ano e meio, cheguei atrás. Comecei a fazer o treinamento, falei, a hora que o cara me mostrou o app, eu falei, cara,
Isso aqui é do caralho, bicho. Isso aqui é do caralho. Se tivesse isso na minha época. É isso que eu tô falando. Você vai ser saudosista só se você for um idiota. Bicho. Você não tem que ser o cara precisa ser um imbecil pra você estar saudosista. Não é possível que o cara gostava de carregar o amplificador lá do outro, de ter que ficar botando o disco e tentando, sabe? E procurando informação e caçando. Não, o cara tem que ser um imbecil. Cara que, óbvio, que você tem que aproveitar isso de uma maneira... Se você colocar aquele nível de intensidade que se colocava naquela época, você vai ter muito mais sucesso. É óbvio, isso é óbvio. E que as pessoas, às vezes, não têm intensidade, ou vontade, ou inclinação para cavar tão fundo, né? Mas as coisas estão todas aí, velho. Estão todas aí. E a metodologia da School tem isso. Tem essa coisa do colocar a atividade como imersiva, né? Você mergulha dentro daquilo, a prática está presente desde o primeiro momento. Você, desde a sua aula teste, né? Da sua aula experimental, que eles chamam lá na matriz de trial lesson, desde essa primeira experiência, você vai tocar com uma banda. Vai ter uma atividade coletiva. Então a gente costuma dizer que a gente não tem aula, faz ensaio para fazer show. A gente faz show na escola para ensinar música. Fazer show é uma atividade pedagógica, é uma alavanca pedagógica. Se você for perguntar para qualquer músico profissional, fala assim, você estudou onde? Eu estudei na Berkeley, estudei na Unicamp, estudei no Tatuí. Onde você aprendeu? Eu falo, aprendi no palco. É no palco que você aprende. Então, na prática, nada mais natural que você colocar uns caras que estão estudando música para tocar com outras pessoas, para fazer show, Não faz sentido isso para todo mundo aqui? Sim, lógico. Vocês são músicos também. Não faz sentido. Vamos fazer show para ensinar isso aqui. Mas não é uma audiçãozinha de escola, né? No final do ano. Não é sobre isso. Sim. Fazer uma agenda constante de show, levar os caras pro bar, levar os caras pro auditório, levar os caras pro Rock in Rio, levar os caras pro Summerfest, levar os caras pro João Rock. A gente põe nossos alunos em todos esses lugares. Entendeu? No Lollapalooza, todo lugar tem banda escola. Aqui tá abrindo Pedra Letícia, a gente vai abrir o Capital Inicial 20 anos, acústico. Pô, isso é muito legal, cara. Então tem banda da School em todos esses lugares. Putz, você deixa, por exemplo, o moleque que entra lá com 13 e fica lá até os 15, o cara 16. pode entrar com 3, velho. Com 3 anos, com 3. Né? Já apenas notinha no piano. Já pode entrar, tem o nosso primeiro programa lá, o Little Wing, a partir de 3 anos. 5 com vira Brook, com 8 vira Brock 101, e daí por diante, depois por proficiência ele chega no performance, e depois pode chegar nas bandas de escola, house bands, master bands, depois All Stars, que é um programa mundial. Você tem uma escada, velho. O céu é o limite. Eu acho importante você ter alguém que te dê essa estrutura e te dê principalmente a base. O começo, a introdução. Sim. Porque, por exemplo, eu posso falar por mim, o exemplo que eu tenho, a dificuldade que eu tive em evoluir, querendo estudar e aprender, é porque a impressão que eu tenho é que se você vai, sei lá, atrás de livros, dessas coisas, parece que eles ficam meio fechados. É mais pra uma coisa erudita, tipo assim, eles pressupõem que você já tem uma base. Então eu tive muita dificuldade porque eu ia aprender algumas coisas que já citavam conceitos que eu não era familiar. Conta a história lá quando você fazia Foi aquele que eu comentei com você do cara querer fazer querer tocar uma música e o professor de falar assim, pô, cara, isso aí... Não, mas eu até entendo, porque ele queria me ensinar a parte teórica da coisa, assim. Mas daí, às vezes, você quer tirar aquele som da banda que você gosta você quer e tocar tal. só aquela música do Raimundos, né? E aí ele olha e ele fala assim, mas isso não tem nada de errado nisso não, viu, velho? Não tem nada de errado nisso não. Pois, eu quero tocar essa música do Raimundos. Mas por isso não, mas pra isso você vai precisar vestir esse smoking. Ué, mas o que esse smoking tem a ver com a música do Raimundos? Tipo assim, eu acho que em vez do cara, de repente, tentar tesourar uma ideia que você tem, é aproveitar isso e falar assim, peraí, você quer aprender Raimundos? É isso. Me dá uma semana, na próxima aula a gente vai tirar o Raimundos. Ele escuta o Raimundos e fala assim, mano, eu tô ensinando isso pra ele, deixa eu pegar uma música que na prática é isso que eu quero ensinar e ensino ele na prática. É a essência que a gente faz na School of Rock, você vai aprender por dentro de um repertório. Então você tem lá um repertório elencado por shows. Por exemplo, eu tenho lá na escola agora rodando um elenco de Black Sabbath, um elenco de anos 90 e um elenco de British Invasion, Sim. Que é das bandas britânicas da invasão estadunidense na década de 60. Então o show é agora, dia 30, não? Provavelmente o podcast vai pro ar depois do show. Sim. Nós vamos estar... quando vocês assistirem isso aqui... De Volta para o Futuro, né? Tipo de Volta para o Futuro. Pra quem é da época vai entender. Você tem
Você vai aprender por dentro do repertório dessas bandas. Mas isso é só aprender o repertório? Não. Você vai aprender os conceitos que construíram aquelas coisas. Então, é uma espécie de engenharia reversa. Você entrega o produto final e decompõe aquele conteúdo para você sacar o que está acontecendo. Entendeu? Então, você premia o lúdico de você estar... Quando você quer tocar um instrumento, você quer tocar um instrumento. Sim. Antes de tudo. Você tá pronto para pagar o preço, óbvio? Você não faz, às vezes você não sabe nem fazer a nota, mas só de você Tudo estar bem, com ele, só fazer o... E às vezes você consegue fazer 2 notinhas soltas, 2, não é nem um bicorde. Mi, né? Toca o pá, pá, parará, parará. Você tocou isso? Tá entregue. E aí você pode tocar com aquelas suas 3 notinhas, com os caras que estão um pouco melhor, você vai tocar aquelas 3 notinhas. Aí um cara já consegue fazer o bicorde, outro cara já consegue fazer o acorde cheio, outro cara já consegue fazer o solo. E você vai colocando esses caras pra tocar junto. Isso vai criando uma cadeia, uma buena onda, que você vai olhando pros caras e tentando aprender, entendeu? E seguindo o baile. O Scoff Rock é baseado no filme? Na realidade, o filme é baseado na escola. O filme paga royalties pra escola. Sério? É. Ah, a escola veio antes? Veio antes. Eu achei que tinha sido em cima do Não, filme. é o contrário, na realidade. Na verdade, eu achei que Scoff Rock era uma franquia brasileira. Que era baseada dentro do filme, no por isso começo. que até no final do filme, eles aparecem, tem um take de uma rua, aí tem lá School of Rock, É isso. e eu acho que o principal lá, que esqueci o nome do ator, Jack Black. Jack Black, não sei se ele é professor, não sei, Isso, mas sei que a galera da banda tá meio Isso. que na escola, tá ligado? A franquia foi montada por um cara chamado Paul Green, lá na Filadélfia. Uhum. E esse cara começou a perceber que se ele levasse os alunos dele pra tocar, começou a levar os alunos pra tocar, os caras desenrolavam muito mais rápido. E aí ele criou essa coisa da metodologia imersiva. E a partir disso foram sendo criados os shows, as shows de temporada, depois o app, e depois toda essa metodologia que veio ancorada nisso. Só pra gente entender, assim, a galera que tá assistindo também, como funciona. O cara, eu não sei tocar nada de guitarra, mas eu quero ser ótimo. um puta guitarrista. Você Cheguei vai lá lá, em você, bom, como que vai... Você como vai que chegar lá funciona? na Daniel, me ajuda! Você vai chegar lá na recepção, você vai ser recebido por uma moça incrível, falando assim, oi, tudo bem? Não, Eu, tirando a parte... Aí você Não vai faz chegar da todo- recepção! eu sou a Carol, o que você quer fazer? Eu quero fazer uma aula experimental. Falar, vamos marcar uma aula experimental pra você. Você vai ter uma experiência de 30 minutos na sala com o professor, que ele vai passar, vai mostrar a metodologia, vai mostrar o app, mostrar Mais ou menos como é que funciona. os livros, como é que... Primeiro ela vai fazer, primeira menina da recepção faz um tour na escola com você. Você vai ficar embasbacado com a estrutura, você vai ver instrumentos maravilhosos pendurados por toda a escola. Você vai falar, cara, são 500 metros de área construída com 2 estúdios, 12 salas de aula, área de convivência, é um negócio incrível. É uma escola que você fala assim, cara, eu nunca vi nada nem parecido. E aí você marca a sua aula, você vai com o professor para a sala, pega o seu instrumento, pega a sua guitarra e ele vai mostrar para você. Além da metodologia, ele vai te ensinar uns pequenos riffs. Depois disso, depois que você aprendeu nesses 30 minutos esse riff, você vai ter uma experiência de tocar esse riff que você aprendeu com uma banda. Então, a gente faz a trial lesson lá, eu criei uma metodologia que você pega 36 primeiros compassos de uma música. E esses 36 primeiros compassos é passado para todos os instrumentos. Eu criei um fluxograma. A ideia da trial lesson já existia na rede. Mas eu fiz um fluxograma lá na escola que elencava todos os passos, desde o cara dar a mão, como você se apresentar, como levar, o que fazer. Se o cara for para esse lado, você entrega isso. Se ele for para esse lado, você entrega isso. Se ele já souber isso. E isso acabando entrando no manual de boas práticas da rede também. E as outras escolas estão adotando. As outras escolas da rede estão adotando. Quando a gente começou a fazer isso, a gente leva o cara para dentro do estúdio com a banda. Muitas vezes a gente conseguia marcar aulas experimentais de vários instrumentos do mesmo ano. Então, caras que nunca se viram e aprenderam aquele pedacinho, se juntam e tocam e saem tocando. O cara fala assim, porra, eu toquei numa banda hoje. E tipo, o baterista, o baixista, eles são também alunos que estão ali na sua primeira aula, são todos A no ideia mesmo todo nível. mundo é zero vamos dizer Kelvin. assim, Todo mundo é zero Nossa. Kelvin. Saindo do zero. Entendi.
E aí você consegue fazer isso. É basicamente que muitas bandas se firmaram assim, Isso. né, cara? Se dava ninguém sabe certo- tocar nada. Se dava certo Mas- naquela época, que não vai dar Mas certo hoje. tudo isso da aula experimental, assim? Sim. Caralho, que E aí, foda. da aula experimental de 30 minutos, sai um elenco experimental de 15 minutos, em 45 minutos o cara teve a experiência. Uhum. E aí ele sai de lá e fala assim, ó, agora pronto, vamos escolher seu horário. É isso, tá convertido. Entendeu? Essa é Glória a a ideia. Deus. Amém. E uma coisa que eu achei interessante que você comentou é que, tipo assim, que nem você desenvolveu essa. Tá, ó, não fui eu só desenvolvi o fluxograma. Não, então, isso. Essa é a ideia. A ideia da Trial Lesson já existia, Não, vem de já lá da existia. matriz. Mas é isso que eu achei interessante. Então, eles não têm uma resistência, de repente, se eles veem uma ideia boa, porque você falou que até incorporaram em outras unidades. Sim, Então, isso é muito legal, porque eles imagino que outras pessoas também, de repente, desenvolveram alguma coisa que eles falaram, Sim. peraí, isso é interessante. tem, por exemplo, uma planilha de PDA, que é de Plano de Desenvolvimento do Aluno, que foi o cara de Florianópolis que desenvolveu. A gente aproveita Isso é muito massa. E tem um manual que chama Manual de Boas Práticas, que a gente vai juntando as experiências de coisas que aconteceram, são cases de sucesso, e as coisas vão sendo aproveitadas dentro da rede.